Olá, quinto ano, boa tarde, tudo bem? Hoje, na nossa aula de artes, nós vamos estudar um pouco sobre o cubismo. Nossa, que palavra estranha, tia Adriana, que é isso? Cubismo, parece coisa de matemática, né? Não, não tem nada a ver com matemática. Bom, na verdade tem um pouquinho a ver, porque a gente vai ver sobre a utilização das formas geométricas nas produções artísticas, né? Isso foi um movimento ocorrido, né, lá no século XX, né? Que tem tanto tempo assim, mas tem aproximadamente, né, uns 100 anos, né? Que ocorreu esse movimento cubista, né? Começou lá na França, na Europa, e depois chegou até no Brasil. E nós vamos ver que esse movimento cubista, um dos principais pintores desse movimento cubista, era um rapaz espanhol chamado Pablo Picasso. Depois a tia vai mandar umas obras do Pablo Picasso para vocês analisarem. A tia vai mandar o link de um videozinho bacana com umas obras ótimas para vocês analisarem, tá? Sobre o Pablo Picasso. E nesse período, as pessoas estavam começando a mudar a concepção de arte que elas tinham, né? Antigamente, né, lá na época do Leonardo da Vinci, né, lá em 1500, por aí, as pessoas elas tinham um compromisso artístico de representar exatamente, né, a realidade, né, as coisas como elas de fato eram. Então, as formas do corpo, a natureza, era tudo representado como realmente. E aí, porque nessa época não existia, né, fotografia. Então, a pintura, ela servia como um meio de registrar a realidade. Já agora, no século XX, né, que é bem recente, se comparado ao século XVI, as pessoas já não tinham essa necessidade mais, né? Porque já existia o cinema, já existia a máquina fotográfica, então não tinha necessidade da pintura, servia apenas para registrar a realidade. Então as pessoas elas podiam utilizar a pintura, as artes, né, para expressar apenas o seu sentimento, o seu modo de ver o mundo. Então o cubismo vai ser uma renovação, né, desse estilo artístico, desse modo de produzir arte. E vai ser caracterizado, né, pela forma com que os artistas eles se utilizavam das formas geométricas para produzir os elementos, sejam do corpo humano, né, ou mesmo dos elementos da natureza, né, árvores, montanhas e tudo mais, flores. Um dos principais pintores, né, desse movimento é o Pablo Picasso, né, como se fosse o pai do cubismo. E um dos quadros principais dele é esse aqui, ó. Ele se chama Guernica, tá? Nossa, palavra estranha, tia. Guernica é o nome de uma cidade lá da Espanha. E esse quadro, Guernica, feito pelo Pablo Picasso, né, pintado pelo Pablo Picasso, ele retratava os horrores da guerra civil na Espanha, porque foi um período onde estava acontecendo guerras lá na Espanha, né? E aí ele usa da sua arte para fazer uma crítica, né? A questão da miséria, do sofrimento causado pela guerra. E no Brasil, o cubismo também vai ter seus representantes. Só que como nós brasileiros nós temos o nosso próprio jeito de ser, nós recriamos o cubismo, né? Aqui no Brasil era um pouquinho diferente. Então, os artistas que a gente vai ter, que vão ter um pouco dessa influência cubista, são o Di Cavalcante, a Anita Malfatti e a Tarsila do Amaral. Uma das principais, né? Que tem umas obras maravilhosas que nós vamos trabalhar muito ainda quinto ano, né? Tarsila do Amaral. A Tarsila do Amaral fez esse quadro aqui, ó. Esse aqui. O Mamoeiro, né? Um dos quadros, né, muito importantes da Tarsila do Amaral. Nas obras da Tarsila do Amaral, a gente vai observar que tem muitas obras, muitas formas mais arredondadas, tá vendo? Não é tão quadradinho, né? Não tem muito a utilização
de formas muito angulares, né? Na verdade, são formas mais arredondadas, né? Bem brasileiras mesmo, né? Assim como as obras do Di Cavalcanti. Inclusive, a tia vai mandar umas aí para vocês darem uma analisada, beleza? Então, quinto ano, hoje nós vamos ver então sobre as formas geométricas. As formas geométricas na composição artística. Por que as formas geométricas elas são tão importantes, né? Então, vai esse textinho aqui para vocês lerem, né, sobre as formas geométricas e mostrando que a gente pode representar um mesmo objeto usando diferentes formas. Por exemplo, a lata de ervilha aqui, ela pode ser representada de forma cilíndrica ou de forma quadrada, né? Vai depender do ângulo que você está representando, né? Então, galerinha, assim que vocês terminarem de assistir a videoaula da Tia Adri, e depois que vocês assistirem os vídeos que a tia indicou para vocês também, vocês vão fazer as atividades da folhinha aí, bom? Aí, na atividade está pedindo assim, com base nos conceitos adquiridos, né, a respeito das formas geométricas nas composições artísticas, produza em seu caderno uma obra de arte utilizando figuras geométricas. Então, vocês vão, né, com base nas figuras geométricas que vai ter aí na folhinha, né, bonitinhas, essas figurinhas geométricas aqui, vocês vão usar bastante criatividade de vocês e criar uma obra bem interessante, bem bacana. Lembrando do conceito, né, dos pintores cubistas e tudo mais. Eu quero uma coisa bem legal em quinto ano. Eu sei que vocês são capazes, hein? Beijão, tô com saudades, hein?